Fala aí, meu pessoal, tudo jóia, tudo beleza? Toda sexta-feira vai ter vídeo novo aqui nesse canal. Hoje eu prometo que o vídeo vai ser menorzinho para ficar mais fácil da gente acompanhar, né? A gente tá no momento de isolamento social, onde não é sempre muito agradável ficar assistindo vídeos muito longos. Então, hoje a ideia é falar sobre um post que a gente fez no reforma.educa lá no Instagram. Se você não segue a gente, vai lá, segue a gente. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas tem também na capa desse canal. Lá a gente vai falar um pouco mais sobre os processos de ensino, aprendizado, tanto para recém-formado quanto para quem ainda é aluno da vida acadêmica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de todo esse Brasil. E aí um post que eu fiz essa semana, um post de conteúdo, foi com relação à pirâmide de aprendizagem de Dale, né? Dale foi um pesquisador americano e ele pesquisava sobre ensino, né? Então o post que eu fiz foi baseado nas pesquisas dele, né? É claro. Calma aí! Interrompemos sua programação para pedir que você se inscreva nesse canal, ou aqui, não sei, se inscreve. No original, na pirâmide original, eu vou colocar aqui pra vocês, ela tinha outras descrições de tarefas. E aí essa semana eu lendo um livro que se chama Design Thinking, que eu vou deixar aqui na descrição também, Design Thinking e voltado para metodologias de ensino, alguma coisa nesse sentido, não me recordo agora o nome certinho do livro, e me deu um insight muito grande com relação às ações, né, de como a gente retém o aprendizado. Essa pirâmide é justamente para isso, para a gente entender um pouco mais como que é a retenção da aprendizagem a cada atividade que a gente faz, né? E aí ele vai dizer que quanto mais o aluno, né, ou a gente, enquanto aluno, se envolve, né, naquele conhecimento, mais a gente tende a reter. E quanto menos a gente se envolve, menos a gente retém. Então eu coloquei essa pirâmide aqui, que foi a do último post que a gente trabalhou, que é um pouco mais atualizado, né, porque a pesquisa de Dale é de 1969. Então esse estudo ele já é baseado num outro livro que eu li, que eu posso colocar aqui embaixo também, peguei até dessa autora, que fala sobre metodologias ativas no ensino. Então eu pego essa pirâmide e entendo um pouco mais hoje em dia, com internet, com celulares, com outras mídias, como que isso está se dando, tá? Como que as coisas estão acontecendo. E aí, nessa proposta dessa pirâmide, acontece justamente o que? Dá pra gente entender que quanto mais na base, né, as atividades aqui da base, elas ocupam menos o aluno, né? Ele requer menos do aluno a integração com o conhecimento. Então, se ele tá lá assistindo uma palestra, ele tá sentadinho assistindo uma palestra, né? Agora que a gente tá nesse isolamento, ele tá à distância, assistindo cursos, assistindo palestras, então ele tá menos engajado, menos envolvido com aquilo. Quanto menos envolvido, menos ele retém. Vocês conseguem perceber? Então eu vou aqui de baixo para cima, eu vou 5%, 10%, são atividades onde ele retém apenas isso. Por quê? Porque a facilidade de distração é muito grande. E o que é uma facilidade de distração? Dependendo de quem está falando do outro lado, o aluno se sente desestimulado, né? Dependendo do tema que está sendo abordado, ele se sente desestimulado. E aí no topo, vai subindo a pirâmide, a gente vai vendo que são atividades onde o aluno interage mais com quem está mediando, né? Agora a gente não tem aquela perspectiva do professor que está lá em cima falando para os alunos que estão aqui embaixo. A gente começa a nivelar esse conhecimento, esses papéis, na verdade. A gente começa a nivelar os papéis do professor e do aluno, a gente começa a nivelar e aí começa a ter um maior índice de retenção de conhecimento. E aí a gente pode perceber que com a parte com a parte de demonstração, a gente já consegue reter 30% do conhecimento. E o que é a demonstração? É quando a gente tem um laboratório na faculdade, por exemplo, e o professor vai lá e demonstra uma certa tarefa. No caso aqui de arquitetura e urbanismo, que é o que esse canal é focado. Vamos pensar que a gente está lá no laboratório de materiais, tá? E aí a gente vai fazer aqueles ensaios de força no concreto. Se o professor só demonstra aquele ensaio, a possibilidade de você reter o conhecimento é nessa faixa aí dos 30%. E aí mais lá pra cima, pro topo da pirâmide, a gente já tem uma outra atividade, que é a prática, né? Então quando você for fazer o seu ensaio, né, o professor demonstrou, você reteu 30. Mas quando você for fazer o seu ensaio de materiais,
você vai reter muito mais que isso, porque a prática, ela retém muito mais conhecimento do que somente a visualização de uma demonstração. E mais, se o professor demonstrou, você reteve 30. Se você praticou, você reteve mais. E se você ensinar o seu colega a como fazer esse ensaio, a possibilidade de retenção chega a 85%. Porque o que Dale diz, no ápice dessa pirâmide, no ponto máximo do que a gente conseguiria reter de conhecimento, está justamente esse processo do ensino-aprendizagem, ou seja, quando eu ensino. Quando eu ensino, o que acontece de diferente de todas as outras atividades? Quando eu ensino, eu faço o processo de síntese. O que é o processo de síntese? É o processo de resumo do conteúdo. Então, eu estou estudando, estou lendo sozinha, né? A leitura está aqui embaixo. Eu estou lendo sozinha e estou tendo uma retenção certa de conhecimento. Só que quando eu vou passar isso para outro, eu tendo a diminuir esse conteúdo, mas eu vou diminuir a qualidade dele? Não. Eu vou tornar ele mais resumido, eu vou tornar ele mais fácil de ser assimilado, né? Quando eu vou passar para o outro, e aí a gente entra num processo de linguagem, para eu ter certeza que o colega está entendendo o que eu estou falando, eu vou procurar palavras melhores, eu vou procurar meios melhores de ensinar isso para o meu colega. Eu vou desenhar algum esquema para passar para ele, eu vou fazer tópicos de alguma coisa para trabalhar com esse meu colega. Então, quando eu ensino, eu tenho uma retenção maior de conhecimento. Então fica aí a dica pra você que tá nesse isolamento social, tá confuso, porque no início todo mundo começou se inscrevendo em curso EAD, né? Quem não se inscreveu em curso EAD no início dessa quarentena, que levante a mão, né? Porque até a gente aqui que é professor se inscreveu nos cursos para fazer umas atualizações, e é super importante. Eu aconselho que vocês façam, inclusive, porque é uma coisa que você consegue incluir depois no seu currículo de estágio, no seu currículo Lattes, que é um currículo acadêmico, que pode ser um assunto desse canal também. Então, é interessante, mas tenta também, de repente, você e um colega, ou você e um grupo de pessoas se inscreverem no mesmo curso para que vocês troquem ideia depois. Ou, seu colega aprende o software A e você aprende o software B, e aí vocês vão ensinar um ao outro, né? Essa possibilidade de dois softwares diferentes para acelerar esse processo de aprendizagem do que você sozinho, né? E é isso, acho que esse era o conteúdo para hoje, pra gente falar um pouco mais sobre essa questão da aprendizagem, porque eu acredito que tá rolando uma frustração por parte de alguns colegas, né? Alguns alunos já me procuraram com frustração, com essa dificuldade de como estudar mesmo, que não tá conseguindo concentrar, que não tá conseguindo espaço. E aí eu trouxe essa pirâmide justamente para mostrar para vocês que isso é mais comum do que vocês possam imaginar há tempos no processo de educação. É que agora que a gente tá em casa, a gente consegue olhar mais pra gente e identificar o que tá acontecendo, né? Então tá aqui um monte de possibilidades que você pode ter para reter muito mais esse conhecimento. Mas lembrem-se, produtividade não é tudo. Principalmente a gente que é da área de arquitetura e urbanismo, para nossa criatividade, a gente também precisa de pausa. Não fique que nem um alucinado atrás de conteúdo, conhecimento, e eu preciso aprender tudo agora, que você não precisa aprender tudo agora. Tá todo mundo aqui, ó, juntinho. Então não precisa pirar, né, com relação à ansiedade, que eu preciso acelerar, porque eu vou pegar isso e vou, sei lá, vou aprender vários softwares, porque quando eu voltar, vou ter estágio, porque o estágio pede 1 milhão de coisas. Cara, calma. Respira, inspira e não pira, né? Aquela frase que agora a gente tem que usar o tempo todo, parar e refletir para ver o que está acontecendo, né? Então, se você não está sendo produtivo, isso é super normal. Se você não está sendo produtivo, está incomodado com isso, a gente trouxe hoje aí algumas dicas, né, de como você pode melhorar o seu processo de aprendizagem, tá? Mas lembre-se, o arquiteto urbanista, nós somos artistas. Então a gente precisa de pausa, a gente precisa de respiro, a gente precisa de inspiração, a gente precisa ficar calmo, a gente precisa ver coisas diferenciadas, a gente precisa treinar o nosso olhar. Então, fica tranquilo, se você não tá voltado agora para aprender, vai fazer outra coisa, porque naquela outra coisa com certeza você vai aprender de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira imprevisível. E se acontecer com você, conta pra gente aqui no canal, pra gente trazer alguns relatos desses, tá bom? Valeu? Tchau, tchau. Até a próxima sexta. Ah, se inscreve aí, ou aqui, não sei onde é que vai ficar a caixinha, mas se inscreve.
inscreve no canal. Ajuda essa professora aqui que está em isolamento social, que adora uma sala cheia e não tá tendo essa possibilidade. Valeu!